Ei, já contei para vocês a história de quando eu dava aula de programação sem saber programação e como isso mudou a minha vida e a minha perspectiva sobre estar pronto para as oportunidades. Esse é o papo de hoje. Eu sou o escritor Ale Santos, falo sobre ciências sociais, falo sobre ficção, entretenimento, sempre trago uma reflexão profunda, às vezes baseada nas minhas histórias e nas minhas reflexões dentro da terapia, tá ligado? Eu gosto de falar dessa história porque ela é muito divertida, né? Esses dias uma amiga chegou para mim, estava conversando com ela, e ela falou: Nossa, Lê, será que eu estou preparada para dar uma palestra, igual você fez essa palestra? Eu falei: Poxa, estar preparado é uma mentira. É uma mentira. E a história de como eu me tornei um professor de programação estabeleceu essa crença na minha cabeça. Além de outras coisas que a gente vai conversar. Eu lembro que eu acho que eu tinha 18, 19 anos de idade e, para quem não sabe, eu sou gêmeos e meu irmão, ele realmente era um programador, estudava programação e ele estava dando aula de HTML numa dessas escolinhas que tem no interior de São Paulo, assim, escola de informática. Quem lembra, ano 2000, tinham várias e várias escolinhas de informática, né? Até que chegou dezembro, ele conseguiu um emprego, acho, numa agência de publicidade e ele precisava deixar a escola. Para quem conhece o interior de São Paulo, é quando você tenta sair de emprego que o empregador fica puto e tenta diminuir e fala: Não, você não vai sair, você é meu, você não vai me abandonar, você não vai me deixar assim, eu vou ferrar a sua vida, a história na cidade toda, você nunca mais vai conseguir emprego nessa cidade, blá blá blá. Esse tipo de ameaça que acontece, né? Deve ter passado por isso também algumas vezes. E ele falou: Beleza, então arranje um professor para você. E ele falou assim: Ô Ale, você quer dar aula de programação? Falei: Caramba, mano, mas eu não tenho nem ideia do que é isso, não sei o que faz. E, pô, é fácil, mano, estuda de manhã e de tarde você dá a aula do que você estudou. Eu tava precisando de grana e foi exatamente o que eu fiz, cara. Eu acho que, tipo, de manhã, cara, HTML, hoje em dia, HTML é o básico do básico para quem quer aprender programação. Acho que nem é ensinado mais, sei lá. É muito, muito simples. Os sites no ano 2000 eram utilizados, criados com HTML, agora só aquele site toscão. Aí eu estudava de manhã, pegava o livro da apostila, estudava. Não tinha vídeo no YouTube, não tinha tutorial, tinha nada, eu tinha que ler. Eu ficava lendo, lendo, lendo. Não tinha computador, eu não tinha um notebook, eu tinha só que imaginar o que estava dizendo nos livros. E aí eu ficava lendo, lendo, estudando. E de noite eu dava essa aula pra galera. E, mano, eu, obviamente tive que desenvolver umas habilidades, assim, de... O aluno chegava assim: Pô, professor, e aí tô com uma dúvida aqui, que eu comecei a fazer um PHP aqui e tal, que é uma outra linguagem de programação muito mais avançada do que HTML, né? Fazendo um código assim. Pô, mano, calma, cara, calma, que um dia a gente vai chegar lá, não quero atropelar o professor, a gente vai trocar essa ideia. E era assim, cara, acho que eu fiquei uns 6 meses dando aula de programação, isso foi importante pra mim. Porque depois eu comecei a criar meus blogs, minha primeira atuação na internet foi fazendo blogs, eu mesmo programava, passava a noite programando blog, então eu aprendi legitimamente programação. E eu aprendi que estar pronto é uma mentira, cara, é uma mentira que contam pra você. E olha, existe uma diferença entre estar pronto e estar sempre se preparando. Tem um conceito budista que eu gosto, que diz que a sorte é você estar preparado para abraçar as oportunidades quando elas aparecerem. Então, ou seja, está sempre se preparando, sempre estudando, sempre atento, sempre melhorando, sempre treinando as habilidades que você quer na sua vida, o conhecimento que você gosta, sabe? Você está sempre estimulando a sua mente, estimulando o conhecimento para o que você quer. E um dia vai surgir uma oportunidade, alguém vai abrir uma porta e falar assim: Pô, ô Ale, tô precisando de um escritor aqui. Opa, eu já faço isso, olha aqui, já tô estudando isso há um bom tempo. Pô, Ale, tô precisando de uma parada aqui. Pô, já faço isso também. Pô, Ale, tô precisando de um palestrante. Já tô aqui, sabe? Porque eu estou sempre pronto. E porque essa narrativa de eu preciso que uma pessoa seja preparada para ocupar tal cargo, elas geralmente só beneficia um perfil muito específico, que são homens brancos ocupando cargos e tendo uma atuação extremamente medíocre, tá ligado? E a gente olha pra eles e fala: Não, não consigo chegar perto dele não, preciso me preparar, preciso estudar mais, eu preciso de mais cursos. E isso me afetou durante
uma parte da minha universidade, sabe? Porque, poxa, imagina, eu fiz universidade, estudei publicidade e propaganda no interior de São Paulo. Quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, na capital, esse é um mercado cheio de chancelas. A faculdade X, a Anhanguera, ISPM, sabe? Anhembi Morumbi, são as faculdades onde saem os melhores profissionais. Então, se eu não sair dessa faculdade, eu não sou o melhor profissional. Naquele momento, eu pensava esse tipo de coisa. Até que passei a conviver com os estudantes, porque eu comecei a trabalhar com professores da ISPM e eu comecei a conviver com os estudantes dessas faculdades de elite da publicidade. E, mano, vocês veem que na maior parte dos casos eles são medíocres, porque eles se esforçaram muito menos que eu que tinha saído do interior de São Paulo. Isso é um papo que a Michelle Obama uma vez contou num podcast ou numa entrevista que eu assisti na Netflix. Ela falou: olha, eu já frequentei as principais cúpulas dos principais estabelecimentos, organizações, instituições governamentais do mundo. Estive nas principais cúpulas, eu posso te garantir, metade daqueles caras brancos nem sabe como foi parar ali. É real, cara, quando você passa a conviver com essa galera de elite, entre aspas, assim, que estão nesses lugares, e eu passei a conviver com eles em vários lugares, na arte, né, porque eu tenho muitos amigos artistas, na publicidade, já trabalhei e conheço várias universidades e também as agências, na própria academia, você começa a ver que esse mito de estar preparado é uma mentira. É um mito que cria uma ansiedade, um medo de você não tentar, de você já se inferiorizar perante uma pessoa porque ela tem uma certa chancela, uma certa crença, uma certa história social que diz que ela está melhor preparada, ligado? Essa ideia do Clube dos Cinco que os Playboy têm, que o Primo Rico constituiu também. Pô, Clube dos Cinco, eu acordava 5 horas, tem uma época da minha vida que eu acordava 5 horas da manhã para ir treinar. Era louco, tipo, eu acho que tinha 16 anos de idade, que eu trabalhava. Eu ia treinar às 5 horas da manhã, voltava para casa, não tinha Uber, eu voltava a pé para casa, tomava banho, ia para o trabalho, saía do trabalho, ia para a universidade, voltava da universidade, começava tudo de novo. Essa é a minha vida na adolescência. Clube dos Cinco, galera quer ter uma rotina instagramável, a galera, qualquer pessoa pobre tem a rotina do Clube dos Cinco para chegar no trabalho às 8, tá ligado? Isso aí é a nossa vida, sempre foi. Então, se você está escutando isso aqui hoje, você já está preparado. Acaba com o método de estar preparado. Agora, não deixa de continuar se preparando. Mesmo que você não saiba de algo, às vezes a gente aprende fazendo. Acho que tem uma amiga que uma vez me disse: a gente tem que aprender igual passarinho. Aprende a voar, caindo do ninho, tá ligado? Cai do ninho, vai ser difícil pra caramba, mas se você não aprender, você não sobrevive. É uma loucura isso, tal. Não sei se é um- não sei se é um bom conselho não, mas de certo modo é o conselho que faz você se arriscar mais. Não se arrisque a ponto de não sobreviver, mas se arrisque, porque quando você se arriscar, você vai descobrir que era tudo uma mentira, que a maior parte das pessoas que se dizem preparadas, elas só estão performando. Tá bom? Esse foi o papo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário aqui se você já passou por alguma história dessa na sua vida. Não esquece de fortalecer, cara. Tem a campanha para apoiar o podcast, apoia.se/Sinceras Ilusões. Pode apoiar no Pix, pode apoiar no PicPay, cara. Fortalece, esse mês é meu aniversário. Ajuda numa cervejinha aí que já vai ser legal pra caramba, tá bom? Muito obrigado, continue compartilhando as suas sinceras ilusões aqui também comigo. Abração.